Metade da geração Z considera a faculdade perda de dinheiro. Não estou falando de um grupo isolado, não é anedota, não é revolta de adolescente, é metade. 50% de uma geração inteira olhando para o ensino superior e concluindo, não compensa. E isso não é coincidência. Seus pais disseram, estude, faça faculdade, garanta seu futuro. Você seguiu a regra. E agora metade da sua geração está olhando para o resultado e pensando, me venderam errado. A pergunta não é se essa geração está certa ou errada. A pergunta é, o que mudou para que metade deles chegasse a essa conclusão? Porque se metade de uma geração inteira desistiu do discurso que sustentou mobilidade social por décadas, alguma coisa se quebrou. E não foi a geração. Neste vídeo, você vai entender exatamente por que metade da geração Z considera a faculdade perda de dinheiro e o que isso muda na sua própria decisão sobre estudar ou não. Sem romantização, sem motivação vazia, só o que mudou no jogo. Agora, para entender isso melhor, vamos começar colocando esse dado em perspectiva. Esse dado vem de uma pesquisa da Gallup e da Lumina Foundation, feita com jovens americanos entre 18 e 25 anos. Metade deles disse que considera a faculdade não valer o custo. E antes que você pense, mas isso é nos Estados Unidos, vamos ser diretos. O Brasil está seguindo a mesma trajetória. A diferença é que aqui ainda carregamos uma camada extra de narrativa social desatualizada. Nos Estados Unidos, o custo médio de uma faculdade explodiu. No Brasil, o custo da mensalidade em instituições privadas também subiu. E a qualidade, em muitos casos, caiu. Mas o ponto não é comparar preços. O ponto é entender a estrutura que sustenta esse raciocínio. Quando metade de uma geração diz não vale o custo, ela não está dizendo não quero estudar. Ela está fazendo uma conta. E a conta não fecha. Porque o discurso herdado é simples. Você investe 4, 5, 6 anos da sua vida, paga mensalidade ou acumula dívida. E no final, sai com um diploma que garante emprego melhor, salário melhor, vida melhor. Só que a equação mudou. O investimento continua alto. Tempo, dinheiro, energia. Mas o retorno ficou incerto. E quando o retorno fica incerto, a conta vira aposta. E apostar anos da sua vida em um sistema que não entrega o prometido não é burrice da geração. É falha do sistema. Então vamos organizar isso. Vou te mostrar 3 camadas que explicam por que metade da geração Z chegou a essa conclusão. E por que no Brasil, a mesma lógica já começou a operar, mesmo que o discurso social ainda não tenha atualizado. A primeira camada é, o custo subiu e o retorno ficou incerto. A segunda camada é, o mercado mudou as regras do jogo. A terceira camada é, a narrativa social ainda não atualizou. No final, você vai entender o que isso muda para você, quando faculdade vale, quando não vale e como tomar essa decisão sem ser enganado. Vamos começar pela matemática. Nos Estados Unidos, o custo médio de uma faculdade de 4 anos em uma instituição pública é cerca de $100 mil. Instituição privada passa de 200 mil. E isso sem contar moradia, alimentação, material. No Brasil, o cenário é diferente em escala, mas não em estrutura. Uma faculdade particular mediana custa entre R$ 800 e R$ 1.500 por mês. Multiplica por 48 meses, que são 4 anos. Dá entre R$ 38 mil e R$ 72 mil. Para muitas famílias brasileiras, isso é o equivalente a anos de renda acumulada. E tem outra camada, o custo de oportunidade. 4 anos sem trabalhar em tempo integral. 4 anos sem ganhar experiência. 4 anos apostando que, no final, o diploma vai compensar. Agora vamos para o outro lado da equação, o retorno. Nos Estados Unidos, o salário médio de quem tem diploma superior ainda é maior do que de quem só tem ensino médio. Mas a diferença está diminuindo. E mais importante, o tipo de trabalho que exige diploma mudou. Porque há 30 anos, diploma era diferencial. Hoje, diploma é linha de base. E linha de base não paga prêmio. No Brasil, a lógica é ainda mais brutal. O IBGE mostra que ter ensino superior completo ainda aumenta a chance de emprego formal. Mas aumentar a chance não é garantir.
E o salário médio de recém-formados está longe de compensar o investimento feito. Mas, muitos graduados estão trabalhando em áreas que não exigem diploma. Uber, delivery, freelancer, subemprego. O diploma está na gaveta. A dívida ou o sacrifício financeiro da família continua. Então, a equação que antes era invisto X, ganho Y, virou invisto X, talvez ganho Y, se conseguir emprego na área, se o mercado estiver aquecido, se eu tiver experiência, que ninguém me deu. E quando a conta deixa de ser previsível, ela deixa de fazer sentido. Metade da geração Z não está sendo preguiçosa, está sendo racional. Porque eles viram os pais investirem em educação e entrarem em mercados que pagavam retorno. E agora eles estão olhando para o mesmo sistema e vendo custo alto, retorno incerto e um mercado que exige mais do que o diploma entrega. A narrativa era: faculdade é o caminho seguro. A realidade virou: faculdade é aposta de alto risco. E ninguém avisou. Essa é a primeira camada. O custo subiu, o retorno ficou incerto. A matemática não fecha mais. Mas tem mais. Porque o problema não é só financeiro. O mercado de trabalho mudou as regras do jogo e continua exigindo diploma enquanto desvaloriza quem tem. Agora vamos para a parte que mais frustra. O mercado continua pedindo diploma, mas parou de recompensar só por ter diploma. Explico. Há 20 e 30 anos, ter ensino superior era diferencial competitivo. Poucas pessoas tinham. Quem tinha, se destacava. O mercado pagava por isso. Hoje, ter diploma é requisito mínimo. Não te destaca. Te qualifica para entrar na fila. E a fila está enorme, porque a oferta de graduados explodiu. No Brasil, entre 2000 e 2020, o número de concluintes do ensino superior mais que quadruplicou. Nos Estados Unidos, a lógica foi parecida. Mais gente com diploma, menos valor relativo por ter diploma. Resultado: inflação de credenciais. E quando todo mundo tem diploma, o mercado inventa novos filtros. Agora não basta diploma. Precisa inglês fluente. Precisa Excel avançado. Precisa experiência. Precisa networking. Precisa portfólio. Precisa ter feito estágio, mas estágio só aceita quem já está na faculdade. Então você precisa escolher certo logo no começo, senão perdeu tempo. E precisa ser multidisciplinar. E ter soft skills. E fit cultural. O diploma virou portaria. Não te garante vaga. Te libera para tentar. E tem outro problema: precarização. Porque o mercado não está só exigindo mais, está pagando menos e oferecendo menos segurança. CLT virou PJ, estabilidade virou projetos, benefícios viraram flexibilidade, que é um eufemismo para você se vira. Então a geração Z olha para esse cenário e faz a conta. Vou gastar 4 anos e dezenas de milhares de reais para conseguir um diploma que me qualifica para tentar uma vaga onde vou ser contratado como PJ, sem direitos, ganhando salário que não cobre aluguel, sendo cobrado por experiência que nunca me deram chance de ter? A matemática não fecha. E o pior, não é que o diploma perdeu todo o valor. Ele ainda abre portas, em algumas áreas. Medicina, engenharia, direito com OAB, áreas reguladas. Mas na maioria dos setores, virou custo sem retorno garantido. E aqui está o ponto mais frustrante. O mercado sabe disso. Empresas sabem que diploma sozinho não vale mais nada, mas continuam exigindo. Por quê? Porque é filtro fácil. Porque reduz o volume de currículos. Porque sempre foi assim. Então o sistema mantém a exigência, mas não mantém a recompensa. E a geração Z está percebendo. Não porque são rebeldes, porque estão vendo os mais velhos, millennials, geração X, com diploma, desempregados, subempregados, ou trabalhando em áreas que não exigem faculdade. Eles estão vendo o resultado do jogo antes de jogar, e concluindo, as regras mudaram, mas ninguém avisou. Essa é a segunda camada. O mercado inflacionou exigências, desvalorizou o diploma, precarizou as vagas, e continua pedindo faculdade como se nada tivesse mudado. Mas tem uma terceira camada, e essa é a mais perigosa, porque envolve narrativa. Aqui está o problema invisível. A narrativa social está travada no passado. Pais, professores, mídia, sistema educacional,
Todo mundo ainda repete o mesmo discurso. Estude, faça faculdade, garanta seu futuro. Só que esse discurso foi construído em outro contexto. Foi construído quando faculdade era rara, diploma garantia emprego formal, mercado pagava mobilidade social previsível, CLT era norma e aposentadoria era certa. Esse mundo acabou, mas a narrativa não atualizou. E o resultado é uma geração inteira recebendo conselho defasado como se fosse verdade atemporal. Não é maldade, não é mentira intencional, é defasagem estrutural. Porque quem dá o conselho viveu em um sistema diferente. Para eles, faculdade funcionou. Então eles assumem que vai funcionar para você. Mas o jogo mudou. E quando você questiona, quando você diz, não sei se faculdade vale a pena, a resposta que você recebe é, você está sendo preguiçoso. Sem estudo, você não vai ser ninguém. Quer virar Uber a vida toda? Esse tipo de resposta não ajuda. Ela culpa, ela moraliza, ela trata a dúvida estratégica como falha de caráter. E isso empurra a decisão para dois extremos igualmente ruins. Fazer faculdade sem estratégia, só para obedecer à narrativa e se arrepender depois. Ou rejeitar faculdade por rebeldia, sem entender quando ela ainda faz sentido e perder oportunidades reais. Porque aqui está a verdade que ninguém organiza. Faculdade não é sempre perda de dinheiro. E não é sempre garantia de futuro. Depende. Depende da área. Depende do custo. Depende da sua situação. Depende do mercado local. Depende se você tem clareza do porquê está fazendo. Mas enquanto a narrativa social continuar binária, faculdade é obrigatório ou faculdade é furada, as pessoas vão continuar tomando decisões ruins. E é isso que metade da geração Z está rejeitando. Eles não estão rejeitando educação. Estão rejeitando promessa quebrada. Estão rejeitando a ideia de gastar anos e dinheiro em um sistema que promete retorno e entrega incerteza. E isso não é imaturidade, é lucidez. Então vamos organizar tudo. Metade da geração Z considera a faculdade perda de dinheiro, porque o custo subiu e o retorno ficou incerto. A equação financeira não fecha mais. Porque o mercado mudou as regras, exige diploma, mas não recompensa só por ter diploma. E porque a narrativa social ainda não atualizou, continua vendendo promessa de um jogo que não existe mais. E agora a pergunta que importa. O que isso muda para você? Primeiro, valide sua dúvida. Se você está em dúvida sobre fazer ou não fazer faculdade, você não está sendo preguiçoso, você está sendo racional. Porque o jogo mudou, e questionar é a resposta certa. Segundo, entenda que faculdade não é binário. Não é sempre vale ou nunca vale. É depende. Depende da área. Medicina, engenharia, áreas reguladas. Faculdade ainda é porta de entrada obrigatória. Tecnologia, design, marketing, produção de conteúdo. Faculdade pode ser útil, mas não é obrigatória. E muitas vezes portfólio mais experiência pesam mais. Então a pergunta não é, devo fazer faculdade? A pergunta é, faculdade é o caminho mais eficiente para o que eu quero fazer? Terceiro, calcule o custo de oportunidade. Quanto você vai gastar? Quanto tempo vai investir? O que você poderia estar fazendo nesse tempo? Ganhando experiência? Construindo portfólio? Trabalhando? Se a resposta for, vou fazer faculdade porque todo mundo faz, você está apostando errado. Se a resposta for, vou fazer faculdade porque é requisito regulatório na área que eu quero, você está jogando certo. Quarto, não aceite narrativa desatualizada. Se alguém te disser, sem diploma você não vai ser ninguém, pergunte, isso é baseado em dado ou em experiência de 30 anos atrás? Porque experiência passada não prediz futuro em sistemas que mudaram. Quinto, construa múltiplas frentes. Se você decidir fazer faculdade, não deixe ela ser sua única aposta. Construa experiência paralela. Faça freelas, monta portfólio, estuda por fora. Networking real. Porque diploma sozinho não garante mais nada. Mas diploma combinado com experiência, habilidade aplicável e rede de contatos, ainda abre portas. E se você decidir não fazer faculdade, não faça por rebeldia. Faça por estratégia. Tenha plano claro. Saiba como você vai construir credibilidade, experiência, renda.
Porque o mercado não recompensa só por não ter diploma, recompensa por entregar valor. E aqui está a conclusão que você precisa levar. Metade da geração Z não está errada. Eles estão lúcidos. Eles perceberam que o contrato social do diploma mudou, que a promessa "estude e dê certo" virou "estude e talvez dê certo", se você fizer tudo certo, tiver sorte e o mercado colaborar. E diante dessa realidade, questionar não é falha, é sabedoria. Mas questionar não basta. Você precisa decidir. E a decisão certa não é faculdade sim ou faculdade não. A decisão certa é: entendo o jogo, sei o que mudou, vou escolher o caminho que faz sentido para mim, com base em custo, retorno, área e contexto. E vou construir múltiplas frentes para não depender de uma aposta única. Porque o sistema mudou, mas você ainda pode jogar bem se souber as regras reais. Se esse vídeo te ajudou a organizar a confusão que estava na sua cabeça, você acabou de dar um passo que metade da sua geração já deu. Parar de aceitar narrativa pronta e começar a pensar estrategicamente. E isso, no jogo atual, já é vantagem.